Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6 ao 12, que diz: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão, disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-me se a tua palavra, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum outro rei antes de ti, e nem depois de ti haverá outro rei. Com base nesta palavra, a palavra do Senhor nos narra a história de Salomão. Quem foi Salomão? Salomão era um dos filhos do rei Davi. Salomão era o filho menor, o filho mais novo do rei Davi. Conta-se a história que Salomão, ele foi o filho do pecado de Davi. O último filho do pecado de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, escolhido, separado por Deus para reinar em Israel. E diz a palavra do Senhor que um certo dia Davi estava ali no palácio, estava ali no alpendre ali do seu palácio, sem fazer nada de bobeira, digamos assim, sendo que Davi era para estar diante com o batalhão diante da guerra, porque estava acontecendo uma guerra, onde ali os seus soldados de Davi, todos tinham ido para a guerra, e o rei Davi também deveria ter ido, mas não foi. Não sei por que nesse dia ele não quis ir para a guerra. E aqui eu paro um pouco aqui para falar que quando nós não temos o que fazer, já tem um ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. E naquele dia, Davi deixou a sua mente ser usada por Satanás. Naquele dia ali, Davi estava ali no seu palácio, no alpendre ali do seu palácio, e de longe ali, Davi avistou uma mulher que banhava no terraço da sua casa, e dali do terraço do palácio, ele avistou uma mulher que se banhava também do lado de fora da sua casa. Eu não entendo como que uma mulher tomava um banho do lado de fora da sua casa, a ponto de outras pessoas ver ela ali tomando banho. E diz a história que Davi, quando olhou aquela mulher, se encantou, ficou louco, achou aquilo muito lindo, achou aquela mulher belíssima. E na mesma hora, Davi pediu que um dos seus soldados fosse ali e trazesse aquela mulher para ele. E naquela mesma hora, Davi ali começou já a declinar espiritualmente. Por que Davi tinha que cobiçar uma mulher que ele tinha visto ali do seu terraço? Sendo que Davi tinha inúmeras esposas, sendo que Davi tinha diversas concubinas, e sendo que Davi poderia
até mesmo querer outras mulheres, até mesmo virgens para ele. Mas não. Davi cobiçou uma mulher proibida. Davi cobiçou uma mulher que era uma mulher casada, que era uma mulher que tinha dono, que era uma mulher que não era para ele, porque essa mulher pertencia a um homem, tinha o seu marido, e o marido desta mulher, e essa mulher chamava-se Betseba, e o seu marido era um dos soldados da guarda do rei, era um soldado qual estava ali na frente da batalha, qual estava ali guerreando a favor do seu país e guerreando a favor do seu rei, em nome do seu rei, porque Urias era um patriota, Urias era um homem que amava primeiramente a Deus, que era um homem reto, que era um homem humilde, que era um homem fiel a Deus, ele amava a Deus, amava o seu país e amava o seu rei. E Urias estava ali pelejando por Israel. Mas o rei Davi não se atentou para isso, não se atentou para de quem seria aquela mulher, simplesmente quis pegar e tomar ela para si. E diz a palavra do Senhor que o rei Davi enviou um servo para ir até aquela mulher e trazer aquela mulher para ele. E naquela época, quando alguém era convocado pelo rei, principalmente uma mulher, ela tinha que ir, ela tinha que obedecer ao rei, porque ela era uma súdita, ela era uma serva. E ela tinha que obedecer à ordenança do rei. E ali aquela mulher foi levada, já foi diretamente enviada para os aposentos, para o quarto de Davi. E ali eu não sei como, não sei o que Davi falou para aquela mulher, e simplesmente Davi a possuiu. Davi tomou aquela mulher para si. E na mesma hora Davi ali viu, sentiu que a presença do Espírito Santo já se ia dele, já tinha saído dele. E coisa tão terrível para o homem e para a mulher de Deus, quando nós falhamos, quando nós pecamos e quando nós caímos em pecado e nós sentimos que Deus já não é mais conosco. Quantos aí já sentiram isso? Quantos de vocês já sentiram que falhou? Que o Espírito Santo não está mais na sua vida, porque você pecou, porque você falhou. Naquele momento, na hora da empolgação ali, Davi estava feliz. Mas depois que aquela mulher saiu, depois que aquela mulher voltou para sua casa, Davi, a máscara de Davi, a visão ali de Davi teve aquele tapa na cara e entendeu: meu Deus, eu pequei, eu falhei aqui. Peguei uma mulher que não era minha, que não era para mim. Mas Davi, diante ali daquela mulher Betseba, para Davi cobiçar aquela mulher, certamente ela era uma mulher muito bonita. Mas Davi era cercado de mulheres bonitas, de concubinas, de servas, até mesmo das virgens. Então, mulher que não faltava ali para Davi, mas Davi cobiçou algo proibido. E pecou diante do seu Deus. E diz a palavra do Senhor que diante disso, Davi achou que nada iria acontecer com ele. Pensou, só foi uma noite, só foi um dia, mas não. Poucos dias depois, veio-se uma mensagem ao rei Davi. De Betseba havia enviado uma mensagem para o rei Davi, dizendo que estava grávida. Foi aí que a mente de Davi começou a perturbar e a trabalhar. Foi pronto, agora engravidei a mulher. O que eu vou fazer agora? A mulher é casada. O marido dela está na guerra, o marido dela é homem valente, homem de guerra, homem bom, é meu servo. Só que Davi não pensou desta maneira. Davi, ele se angustiou e ele matutou ali um plano macabro, pensando como que ele iria se livrar daquele problema, daquela situação. E diz a palavra do Senhor que Davi chamou ali Joabe, um dos seus soldados, que também Joabe era não só soldado de Davi, mas como era também primo de Davi, chamou ele ali e escreveu uma carta para Joabe entregar ali para Urias,
falando que era para Urias retornar, porque na mente de Davi ele pensou: eu vou trazer de volta o marido desta mulher, que é Urias, vou trazer ele de volta, eu vou falar para ele descansar uns dias, e nesse descansar uns dias ele vai ficar com a sua esposa, vai se deitar com a sua esposa, e ali ela já está grávida, ele vai pensar que ele mesmo que engravidou ela. Mas o que nós fazemos em oculto, de errado, não pense você que não tem ninguém te vendo. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. Meus amados, quem for entrando e vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor, para que as outras pessoas possam receber também a live. E ali Davi arquitetou aquele plano macabro, querendo ele trazer Urias, e assim Joabe foi lá com a carta do rei, com o selo do rei, para que Urias realmente entendesse que foi o rei Davi que pediu para ele retornar. E ele até que retornou. Porém, ele não voltou para casa. Porém, ele não deitou com a sua esposa. Por que Urias não voltou para casa? Por que Urias, ele veio, mas ele ficou de prontidão na porta do palácio? Porque ele era um soldado, ele era um homem de guerra, e ele tinha voltado da guerra, então ele estava com os nervos à flor da pele, ele estava eufoito, ele estava pensativo, a cabeça dele estava na guerra, a cabeça dele estava em vencer a guerra para Israel. A cabeça dele estava voltado para a guerra. Ele não tinha cabeça de ir para casa, nem tampouco usufruir da sua esposa. Por quê? Porque a mente dele estava voltada na guerra e ele queria estar lá. Ele queria ajudar os seus irmãos de farda, porque ele era soldado. Ele era um homem que patriota, que amava o seu país e amava o seu rei. Mas Davi achou que trazendo Urias de volta, Davi achou que ele ia já ir direto para sua casa e ali ficar com a sua esposa, que é normal quando se viaja, o marido viaja, trabalha fora, é normal quando ele retorna, ele quer a esposa, quer a casa dele, quer os filhos dele. Mas não, Urias não retornou para sua casa, ficou ali de prontidão no palácio, servindo, continuou ali servindo o seu rei. Poucos dias depois, Urias retornou à guerra, e ali Betseba mais uma vez enviou um bilhete ao rei Davi dizendo que Urias não tocou nela, Urias não se deitou com ela. E agora, o que o rei Davi iria fazer, sendo que Davi tinha engravidado aquela mulher que não pertencia a ele? Como que ele iria fazer agora? Mais uma vez, ele arquitetou um outro plano. Esse foi o fim do seu declínio, da sua vida espiritual. Esse foi um plano qual a sua vida espiritual foi lá no pó. Ele arquitetou um plano tão diabólico, tão macabro, que enviado também ali novamente pelo o seu súdito, o seu soldado ali, Joabe, falando que era para colocar Urias na frente da guerra. Era para colocar Urias na frente, porque geralmente nas guerras colocava-se primeiro os soldados mais ou menos, os melhores ficavam atrás, porque se de tudo o primeiro morresse, o de trás estava ali, que era tinha mais experiência de guerra. E Urias era um desses. Urias era um homem experiente, era um soldado experiente na guerra. Mas ali Urias foi colocado na frente da guerra. Por que Davi pediu para que colocasse Urias na frente ali da guerra? Porque Davi queria que Urias morresse. Davi queria que Urias morresse para ele ficar com a sua esposa. E não foi diferente, aconteceu do jeito que ele ordenou. Colocaram ali o Urias na frente, no poste ali na frente da guerra, e ali Urias foi alvejado, foi morto pela outra nação. E ali chegou aos ouvidos do rei que Urias tinha morrido. Imagino que, a Bíblia não diz, mas imagino que o rei Davi sentou ali na sua poltrona de rei e disse: pronto, agora eu estou livre, agora eu vou conseguir o que eu quero, e agora eu posso
ficar com essa mulher e tá tudo certo, nada vai me acontecer. Achando ele que poderia ocultar um plano e um crime tão terrível qual Davi fez. Achando ele que podia esconder de Deus, e Deus estava lá, com os olhos desse tamanho em cima dele, olhando para ele e vendo tudo de ruim que Davi estava cometendo. Poucos dias depois, pensou Davi, vou deixar ela passar esse luto. Poucos dias depois que Urias tinha morrido, Davi manda ali, mais uma vez, os seus soldados trazer aquela mulher. E Davi pegou aquela mulher para si e fez dela sua esposa. Aqui nós podemos ver a ganância e a exaltação e a autoridade de poder que Davi cometeu ali diante de Deus e diante de todo Israel, achando ele que iria ficar por isso mesmo, que tudo que ele estava fazendo não seria descoberto, ninguém ia saber o que ele tinha feito de errado. Vocês que estão entrando e vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, meus amados, no finalzinho eu estarei conversando com alguns de vocês. No momento eu estou focada aqui na mensagem. Então o que aconteceu? Depois de tudo isso, Davi pega aquela mulher e leva para o palácio e possui aquela mulher como sua esposa, apresenta ela ali diante dos seus soldados, diante dos seus filhos, diante de todas as demais mulheres que ele tinha, que ela também era uma das suas esposas. E ali imagino que a revolta das demais esposas, porque as outras esposas de Davi eram filhas de rei, eram princesas, era mulher que tinha posse, era mulher de prestígios, eram concubinas, ali tinha várias concubinas também que eram princesas. E Betseba era simplesmente uma mulher comum, uma mulher que estava por aí, uma mulher de um soldado que não tinha nada, não tinha título, não tinha nada, ela só tinha a beleza. Mas ela foi ali levada para o palácio para servir ser esposa do rei Davi, de uma forma totalmente errada e pecaminosa. Pecado para os dois, tanto para ele quanto para ela. Eu não sei, naquela época as mulheres não tinham muito autonomia, não tinha voz de fala, não tinha poder algum. Então quando uma mulher era convocada a ir até o rei, ela tinha que ir, independente se ela era casada, se ela não era. Se algum rei cobiçasse alguma mulher e a quisesse, ela tinha que ir e ali se deitar com o rei, porque era ordenança, ela era apenas uma serva e ela tinha que se sujeitar à vontade do rei. E diz a palavra do Senhor que diante de tudo isso, depois que Davi cometeu todo esse pecado, ele se angustiou. Davi, mesmo ele tendo feito tudo isso, o seu espírito se angustiou, porque ele viu o erro, o tamanho do pecado, da gravidade do erro que ele cometeu. E ele sentiu que o Espírito Santo já não estava mais com ele, que ele entristeceu o coração de Deus. Eu quero te dizer, meu amado, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tenta ter uma vida correta, tenta ter uma vida santa, tenta ser uma pessoa fiel diante do Senhor, mas não entristeça o Espírito Santo de Deus. Isso é bíblico. A palavra do Senhor diz que para nós não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de nós. E aí fica só a nossa carne, só fica a nossa carcaça. Porque a palavra do Senhor diz que o homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele para nada presta. Ele não passa de uma folha seca, caída e jogada no chão e vai para onde o vento pode levar. O homem sem Deus, ele para nada presta. O homem sem Deus, ele é maligno, ele é pecaminoso, ele é mau.
O homem sem Deus, ele não tem pudor, ele não tem temor, ele não tem dó de ninguém. Por quê? Porque ele não tem Deus, ele não tem amor por nada, e nem por ninguém, nem tampouco por ele. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo se apossa de nós. Mas eu aprendi ao longo da minha caminhada, ao longo dos meus 41 anos de idade, eu aprendi que a salvação, ela é de graça para todos. Mas ter o Espírito Santo na nossa vida custa um alto preço. Ter o Espírito Santo na nossa vida custa um alto preço. Porque o Espírito Santo, ele não vai permanecer em um templo impuro, em um corpo sujo, em uma mente insana, em um coração perverso, não. O Espírito Santo, ele só vai habitar onde há santidade, onde há fidelidade diante de Deus. E para nós termos o Espírito Santo e mantê-lo na nossa vida, nós temos que caminhar e andar com Deus todos os dias, em todo tempo, em qualquer lugar. Para que o Espírito Santo possa se manter em nossas vidas, nós temos que buscar a presença dele continuamente, constantemente, dia e noite, orando sem cessar. Então a palavra do Senhor diz que, na mesma hora que Davi fez toda essa treta, essa trama diabólica, esse plano macabro, ele achou que ele não seria punido, porque ele era rei, ele era autoridade, ele era o queridinho de Israel. Mas, como eu citei, diante dos olhos do Senhor nada passa desapercebido. Salmo 139 diz: onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer na mais profunda das águas, tu ali estás. Se eu subir, por onde eu for, a tua mão me acompanhará, os teus olhos serão sobre mim. Então não tem como fugir da presença do Senhor. Tudo que o homem faz debaixo do céu, o Senhor está vendo. Nada que você faz passa desapercebido, de bom ou de ruim. A palavra do Senhor diz que o sol nasce para todos. Mas diante dos olhos do Senhor, nada passa desapercebido. E diz a palavra do Senhor que na mesma hora Deus enviou o profeta Natã para ir repreender o rei Davi. Diz a palavra do Senhor que enviou o Senhor Natã a Davi e apresentando-se ele a Davi disse, contou-lhe uma história, contou-lhe uma parábola, um fato ali que vindo ali do próprio Deus, que ele contou essa história para o rei Davi dizendo: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Olha a história. O rico possuía muitíssimas vacas e ovelhas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira, uma pequena ovelha, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e seus filhos, do seu bocado comia, do seu corpo bebia e dormia no seu regaço. E a tinha como uma filha. Então era uma ovelha de criação. E vindo o viajante ao homem rico, à casa do homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante, e tomou a cordeira do vizinho, do rapaz pobre, do homem pobre. Pegou essa cordeira, essa ovelha, roubou essa ovelha, sendo que ele tinha o homem rico tinha várias ovelhas e várias vacas e cabras. Ele roubou essa ovelha do homem pobre para dar de comer e fazer um banquete para o seu viajante, a sua visita. Olha que coisa diabólica. O rico roubou o pobre, a única ovelha que ele tinha. E ali o profeta Natã narrou essa história. E Davi
Ao ouvir essa história, muito se indignou, muito ficou irado e falou Davi: como pode um homem fazer isso com um homem rico, fazer isso com um homem pobre? Que caia sobre a cabeça dele 4 vezes mais, que seja cobrado 4 vezes mais sobre a cabeça desse rico. Na mesma hora, eu imagino que na mesma hora que Davi soltou essa fala, a mente dele começou a trabalhar. Pô, peraí, como assim? Eu sou rico. Urias era o pobre. Eu sou o homem que tinha muitas ovelhas, riquezas, muitas mulheres. Podia ter todas as mulheres que ele quisesse. Fora que ele já tinha, ele podia ter mais. Na mesma hora, eu imagino que na mesma hora que ele... A Bíblia não fala, mas na mesma hora que eu imagino que ele soltou e que deveria ser cobrado 4 vezes mais sobre a cabeça desse rico que roubou essa ovelha do pobre. Imagine que quando ele soltou isso, a mente dele começou a funcionar. Peraí, esse homem rico sou eu. E exatamente... E ali na mesma hora, quando ele falou que caísse 4 vezes mais sobre a cabeça, que fosse cobrado 4 vezes mais sobre a cabeça do... Meus amados, vão curtindo a live, vão curtindo, tô vendo ninguém curtindo. Que caísse 4 vezes sobre a cabeça do rico, o profeta Natan disse. E disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos do rei Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei casa de Israel e de Judá. E isso é pouco? Mas te acrescentaria e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos do Senhor. A Urias, aí o profeta, Deus usando o profeta, que Deus revela o que está em oculto, revela tudo para o profeta. A Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. E agora, pois não te apartará a espada jamais da tua casa, jamais. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Aqui Deus usando o profeta Natan para revelar o pecado de Davi e já usando ele também para falar o que haveria de acontecer com Davi. Que o mal estava sobre a casa de Davi. Que Deus ia cobrar da família de Davi. O pecado que ele cometeu em oculto iria vir sobre a família dele. E continuou o profeta profetizando o que haveria de acontecer com o rei Davi. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, qual se deitará com todas as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel. Então ali Deus usou o profeta Natan para repreender Davi pelo pecado que Davi havia cometido. Davi cometeu pecados abomináveis diante do Senhor. Pecado de adultério e pecado de suicídio, de homicídio. Davi adulterou e Davi matou. Matou um inocente, matou um homem que não tinha feito nada de ruim com ele. Matou um homem que estava servindo ele, um soldado dele. E assim como ele fez em oculto, Deus iria fazer com que todo o mal viesse sobre a vida dele, que todo Israel iria ver. Que assim como ele se deitou com a mulher em oculto, escondido, Deus ia fazer com alguém se deitar. E esse alguém era o próprio filho dele, tá? Absalão. Que alguém, que era Absalão, iria se deitar, se vingar. Iria se deitar com todas as mulheres do seu pai, diante de todo Israel. Ou seja, Absalão armou uma tenda diante de Israel e ali foi pegando uma por uma das mulheres do pai dele.
envergonhando o pai diante de todo Israel. Assim como Deus usou o profeta Natã para falar para Davi o que ele fez em oculto, Deus iria fazer com que ele pagasse diante de todo Israel. Todo Israel ia ver suas mulheres se deitando com seu próprio filho. Então o pecado de Davi começou a ser revelado. E poucos dias depois, Betseba já estava ali na casa, no palácio, já morando com Davi, e ali ela teve a criança. No que ela teve a criança, poucos dias que essa criança nasceu, e diz que nasceu um menino muito bonito. Era uma criança linda, porque Betseba era uma mulher bonita, e o rei Davi também era um homem bonito. Então a criança tinha que nascer linda. Meus amados, eu só vou levantar aqui um pouquinho, fechar a janela, porque está começando a chuva. Só um minutinho. Então diz a palavra do Senhor que o pecado de Davi já começou a pesar sobre os seus ombros, já começou a cair sobre a sua cabeça. Assim como Deus falou aqui, que a espada de Deus não iria arredar da casa de Davi, a espada de Jeová já começou a cortar, a estar ali no pescoço de Davi, na casa de Davi. Porque Davi havia desprezado a palavra do Senhor, havia desprezado a intimidade, a presença de Deus na sua vida por causa de uma mulher, por causa de um adultério. Diz a palavra do Senhor que, pós Betseba ter concebido ali aquela criança, passou poucos dias, aquela criança adoeceu de uma tal forma, e Davi teceu 7 dias de jejum por causa daquela criança. Jejuou, tirou ali suas vestes reais, tirou ali a sua coroa da cabeça, e se vestiu de pano de saco, deitou-se nas cinzas e começou a clamar a Deus para Deus curar o filho dele. Só que Deus não ia ouvir Davi, porque Davi já ia começar a sentir as dores do seu pecado. A espada do Senhor Jesus, do Senhor Deus, já estava sobre o pescoço de Davi. Então a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Quem planta vento vai colher o quê? Tempestade. Meus amados, vão curtindo a live, por favor, apertem na telinha, vão curtindo e compartilhando a live. Então a palavra do Senhor diz que quem planta vento vai colher o quê? Tempestade. Aquilo que o homem plantar, isso o quê? Isso ele ceifará. E Davi já começou a colher ali as dores do seu pecado. E aquela criança adoeceu, Davi jejuou 7 dias por aquela criança. E todos os dias ali, imagino que Davi vinha ali, perguntava aos seus servos se essa criança já tinha sarado, já estava boa, e não tinha. Mas aí no 7º dia, um dos soldados, né, dos seus servos veio falar para Davi que a sua criança, o seu filho, havia morrido. Diz a palavra do Senhor que Davi se levantou, tomou um banho, vestiu suas vestes reais e já se preparou ali para o funeral do seu filho. E aí ninguém entendeu. E Davi, antes disso tudo, Davi tomou seu banho, se vestiu suas vestes reais e foi comer. Porque os 7 dias, ele ficou 7 dias sem comer e sem beber. Em jejum em prol da vida do seu filho. E diz a palavra do Senhor que Davi, o filho de Davi, morreu. E muito se entristeceu o coração de Davi por causa desta criança. É claro que Deus não ia permitir que essa criança vivesse. Por quê? A criança não tem culpa do pecado do pai e da mãe, mas Deus não ia permitir, porque era um ventre de adultério, era o filho do adultério. Deus não ia dar porque filho é bênção, e Deus não ia dar essa bênção vindo de um ventre, vindo de um adultério. Deus não ia dar essa bênção para esse casal, porque era um filho de adultério.
pois Deus matou o filho de Davi. E ali Davi muito se entristeceu, porque Davi queria, porque Davi era um pai que amava os filhos, ele queria mais filhos. E detalhe, Davi tinha 20 filhos. Diz a palavra do Senhor que Davi tinha 19 filhos homens e apenas uma filha mulher, Tamar. E diz a palavra do Senhor que poucos dias depois, um dos filhos de Davi, a espada, lembrando que a espada de Deus estava sobre a casa de Davi. E quão terrível é quando a espada de Deus está sobre a nossa vida, sobre o nosso pescoço, sobre a nossa casa. Não queira cair na espada de Jeová. Porque a espada de Jeová, ela corta sem dor, para lá e para cá. Deus não tem prazer. Deus não tem um culpado por inocente. Então, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Tudo aquilo que nós fazermos de errado, nós vamos colher. Então, você que está aí pecando, você que está aí prostituindo, você que está aí fazendo coisas que desagradam a Deus, você que está na idolatria, você que está na prática do pecado, saiba você que os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Saiba você que Deus está te vendo. Saiba você que não ficará impune do seu pecado. E mais, te digo mais, sem medo de errar. E já é exemplo aqui. Todo pecado que o homem comete, e você que é casado, você que tem filhos, todo pecado que você comete, a consequência vai vir sobre o teu filho. Você vai pagar o teu pecado. Muitas vezes quem vai pagar o teu pecado será o teu filho. O seu pecado muitas vezes vai vir sobre o teu filho. E aí você vai ver o que é dor. E aí você vai ver o que é pecar. Não brinca com pecado. Não brinca em fingir que é crente, ou não brinca em fazer coisa errada, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. E aqui Davi já começou a pagar o seu pecado com a morte do seu filho. Filho este de adultério. Filho esse que certamente, claro que Deus não ia permitir essa criança sobreviver. Porque Davi tinha que ser punido de alguma forma. Como Deus falou usando o profeta Natan, que a espada não ia arredar da casa de Davi. E pós alguns dias, tudo isso aconteceu. E voltando aqui, quando Davi se irou, ao ouvir a história que Natan contou do homem rico e do homem pobre, que o homem rico tomou a única ovelha que o homem pobre tinha, Davi disse que caísse o mal sobre ele 4 vezes, sobre aquele homem que roubou a ovelha. E o profeta Natan revelou o quê? Que esse homem era quem? Davi. O próprio Davi profetizou o seu declínio. O próprio Davi mordeu a sua língua. E aqui Davi já começou a perder um filho. Um filho de Davi já tinha sido morto. Poucos dias depois, conta-se a história que um dos filhos de Davi, chamado Amon, cobiçou, quis ter algo que não era para ter tido, algo que não era para ter acontecido. Amon cobiçou a sua própria irmã. Olha que pecado, olha que incesto, olha que abominação. Como assim o irmão cobiçando a sua própria irmã? Tamar era a única filha de Davi, mulher. Davi teve 20 filhos, 19 homens e apenas uma mulher que era Tamar. E Amon quis ter Tamar para ele. Achava ela linda, quis ela para ele. Só que Amon era um menino, um filho rebelde. Era um filho que não temia a Deus, era um filho que não temia, que não obedecia os princípios de Deus, que não honrava o seu pai. E tampouco amava sua irmã, porque como pode um irmão olhar para a irmã e cobiçar ela? Naquela época, já uma mulher que fosse cometida de um estupro ou de algo dessa natureza, ela era rejeitada, ela era punida. Amon cobiçou a sua própria irmã, armou ali
um planozinho ali diabólico para atrair a irmã dele para o quarto dele, dizendo que estava doente e que queria que a sua irmã fizesse uma comida para ele e levasse no quarto. Olha que treta. E ali, a inocência de Tamar foi ali, preparou um alimento e levou para ele no quarto. No que ela levou esse alimento ali para o quarto dele, ele foi e pegou ela à força e a estrupou. E a violentou. E acabou com os sonhos dessa moça. Ela era virgem, filha do rei, uma princesa, e todas as princesas, todas as filhas do rei tinham que se vestir de uma túnica colorida que significava que ela era filha do rei e que ela era pura. Amon destruiu o futuro da própria irmã, violentando ela, abusando dela e desprezando ela. Ele cometeu isso, esse plano macabro, destruiu os sonhos dessa moça de se casar, de futuramente ter um filho. Ele destruiu a vida da própria irmã. Ou seja, ele matou ela, não matou ela fisicamente, mas matou a sua irmã moralmente. Destruiu a vida da sua irmã. E ali, diante do que aconteceu, Tamar saiu chorando. E quando descobriu o que tinha acontecido com ela, já foi passado ali para o rei Davi o que tinha acontecido com sua filha. E diz a palavra do Senhor que Davi ficou irado, ficou sem saber o que fazer, porém Davi foi covarde. Não defendeu, não defendeu Tamar, que era sua única filha, e não puniu seu filho. Porque Davi tinha que ter punido o seu filho. Tinha que ter levado ele para a prisão. Tinha que ter feito algo com esse menino. Mas Davi não fez nada com ele. Pelo contrário, quem foi punida foi a moça. A moça foi levada para o exílio. Levou essa menina para uma terra distante para morrer sozinha. Porque era assim que acontecia. Porque naquela época, a cultura daquela época, se uma mulher era estrupada, era violentada, eles falavam que a culpa era da mulher. Até hoje, muitas vezes é assim, né? Os homens diabólicos aí, que deveria estar na cadeia, praticar um ato como esse. Mas naquela época, seguia essa tradição. Se uma mulher fosse violentada, foi porque ela insinuou, ela causou isso, desejo no homem, ele fez isso com ela. E Tamar foi levada para morrer sozinha, isolada em uma casa separada, longe do seu pai, longe do palácio, longe de todos. Destruiu a vida daquela moça, matou ela moralmente, destruiu a sua vida. E ali, o rei Davi não puniu seu filho. Por que o rei Davi fez algo tão terrível como esse também? Porque não tinha moral como pai. Poucos dias ele tinha feito o quê? Cobiçado Betseba, uma mulher casada, e matado o seu marido e pegou ela para ele. Pegou Betseba para ser sua mulher. Então, seus filhos sabiam do que o pai tinha feito. Então, diante ali de toda essa treta, de toda essa catástrofe familiar ali, Davi não tinha moral mais diante dos seus filhos. Então Davi não podia, se bem que se ele quisesse ele podia, mas ele estava tão depressivo diante do seu pecado, de tudo que ele fez, que Davi nunca mais foi o mesmo. Davi era um homem alegre, era um homem feliz, era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Mas diante do que ele fez, ele nunca mais foi o mesmo. Então ele não tinha moral para punir o seu próprio filho, embora ele deveria ter punido. E diz a palavra do Senhor que Absalão, outro filho de Davi, que era irmão também de Tamar, porém era irmão da mesma mãe, que como Davi teve diversas mulheres, diversas concubinas, os seus 20 filhos, cada um era de uma mulher. Então Absalão era irmão de Tamar. Quando Absalão viu o que aconteceu com a sua irmã, e viu o que o rei Davi não ajudou, não puniu o seu próprio irmão, Absalão tomou as dores de Tamar.
Absalão quis vingar a virgindade de Tamar. Absalão foi lá e matou Amon com as suas próprias mãos. Eu não sei se ele enforcou o Amon, eu não sei se ele enfiou a espada no coração de Amon, só sei que ele matou Amon pelo que Amon fez. E achava que Amon andava num palácio achando, como viu que o rei Davi, o próprio pai não puniu ele, então ele andou normalmente no palácio, mas Absalão era um rapaz diferente. Absalão era um rapaz furioso, era um rapaz que não aceitava isso, era a irmã dele, ele tinha que honrar a virgindade, honrar a irmã dele, ele tinha que fazer algo, e ali ele foi ali e matou Amon com as suas próprias mãos. E chegou até o ouvido de Davi que mais um filho dele havia morrido, que Amon tinha morrido. Então 3 filhos de Davi já tinham morrido. E Davi também não falou nada para Absalão. Não puniu Absalão, porque Absalão matou o irmão, não puniu. Ficou tudo debaixo do quieto. Ficou em silêncio. Não tinha moral. Quão terrível é para um homem e para uma mulher que não tem moral com seus próprios filhos. Não tem autoridade para punir os seus próprios filhos. Por quê? Porque ele não tinha moral como homem, como pai. Como que ele iria, a mente de Davi, como que ele iria punir os filhos se ele mesmo cometeu um ato abominável diante de Deus e diante de todo Israel? Então Davi estava destruído moralmente. Então ele não tinha moral para corrigir os seus filhos. E diante de tudo isso, lembrando que a espada, Deus falou que a espada não iria arredar da casa de Davi, não arredou. Não bastando tudo isso acontecer, todo esse caos, dias depois, Absalão começou a odiar o próprio pai. Absalão começou a afrontar o próprio pai. Como ele viu que Davi não defendeu a sua irmã, que Davi também não corrigiu ele porque matou Amon, ele pensou, isso não serve para quê? Esse meu pai serve para quê? Que moral que ele tem? Nenhum. Então vou eu tirar ele do trono, vou dar um golpe de estado no meu próprio pai. E assim fez. Absalão deu um golpe de estado no próprio pai. Absalão foi ali, entrou ali no palácio, começou a perseguir o rei Davi, onde o rei Davi teve que correr. O rei Davi teve que sair do seu palácio, porque Absalão ia matar Davi. Olha a treta familiar. Olha o que o diabo fez. Por causa de um pecado. Por causa do pecado de Davi, olha o que aconteceu com a família de Davi. Davi era um homem escolhido por Deus. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E ali Davi começou a sofrer todo esse caos por causa do seu pecado. Davi já não sabia mais reinar. Davi não tinha mais moral. Davi não tinha mais autoridade de rei. Então Absalão começou a perseguir o próprio pai, pôs o pai para correr, tomou o reino, deu um golpe de estado, entrou no palácio, abriu o cofre do pai, pegou todos os ouros e todo o ouro e a prata que Davi tinha juntado ao longo dos 40 anos de rei, pegou todos os seus utensílios de valor e vendeu. Vendeu para contratar homens, capangas, intitulado talvez soldados, mas era capangas, para contratar homens para perseguir o pai, para matar o pai. E não bastasse só isso que Absalão tinha feito, Absalão armou uma tenda do jeito que o profeta Natan, Deus usou o profeta Natan que ia acontecer. Armou uma tenda diante de Israel e pegou todas as mulheres do pai, foi fazendo fila. Ele se deitou com todas as mulheres do seu pai diante de todo Israel. Envergonhou o pai. Destruiu a moral do pai dele.
a moral do seu pai. Destruiu o rei Davi, a moral do rei Davi como homem e como rei de Israel. Ele fez isso, né? A palavra do Senhor diz que Davi fez em oculto com Betseba, mas Deus ia fazer diante de todo Israel. Isso tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Para mostrar que quando nós falhamos, que quando nós pecamos, Deus não tem o culpado por inocente. Vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Deus não tem o culpado por inocente. Aquilo que o homem fazer de errado, ele vai pagar pelo seu erro. E Davi pagou pelo seu pecado, onde todos os seus filhos, Davi não teve um filho que foi feliz. Todo o pecado de Davi trouxe maldição para a sua família, trouxe maldição para os seus filhos. Então, vigia você que vive aí pecando, caindo e pecando, fazendo coisa errada, porque se você não se consertar e não parar, não eliminar o pecado da sua vida, as consequências do seu pecado vai cair sobre os teus filhos. E assim Davi viu todos os seus filhos sofrer por causa do seu pecado. E assim Absalão se deitou com todas as suas mulheres e as suas concubinas diante de todo Israel. Olha que vergonha. Armou a tenda e foi pegando uma por uma. Só que nós temos que lembrar também que o filho que desonra pai e mãe, ele não vive muito tempo sobre a terra. Por mais que Davi pecou, não cabia os filhos Absalão fazer justiça com a própria mão. Não cabia Absalão julgar e condenar o próprio pai, porque isso cabia somente a Deus. Mas Absalão tomou ódio do pai, odiou o pai e quis se vingar. Por causa de Tamar, quis se vingar do seu pai, porque viu que o pai era covarde. Viu que o pai não se doeu pela própria filha. Só que diante de tudo isso, Absalão perseguindo ali o seu pai com seus soldados, com seus homens, diz a palavra do Senhor que Absalão era um dos filhos, era o filho mais bonito que Davi tinha. Dos 20 filhos, não tinha um filho tão bonito quanto Absalão era. Diz a Bíblia que, e quando a Bíblia diz que existia um homem ou uma mulher que de fato era bonito, porque realmente eram bonitos. A Bíblia diz que Absalão era tão bonito que do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés, não existia um defeito. O seu cabelo era a coisa mais linda. O seu cabelo pesava um ciclo. Então o seu cabelo era igual, imagino que era aquele cabelo grosso, forte. Então o cabelo de Absalão era algo lindo, pesava um ciclo. Daqui era quase 1 quilo, né? Um ciclo daqui era 1 quilo. Era lindo o cabelo de Absalão. Então a beleza de Absalão, tanto física quanto o homem era lindo, do pé à cabeça. Então a Bíblia quando fala que um homem ou uma mulher era bonito, porque era bonito mesmo. Então a Bíblia diz que do alto da cabeça, à planta dos pés, não existia um defeito em Absalão. Tão perfeito na aparência aquele rapaz era. Só que era um filho rebelde. Era um filho que fazia justiça com as próprias mãos. Por mais que o pai errou, por mais que o pai falhou, não cabia ele fazer justiça dessa forma, mas ele fez. Deu um golpe matou o irmão Amon, deu um golpe de estado no pai, se deitou com todas as suas mulheres e as suas concubinas diante de todo Israel, envergonhou o seu pai, declarou guerra ao seu pai, declarou inimigo do seu pai, perseguiu o rei Davi até o último momento. E a perseguição o levou à morte. Diz a história que enquanto Absalão com seus homens estava perseguindo os soldados de Davi, estava perseguindo Davi, Absalão passou por debaixo de uma árvore e devido ao seu cabelo ser muito grande e devido ao seu cabelo ser muito forte, o seu cabelo se enrolou no galho e ele ficou pendurado ali naquele galho e o seu cavalo passou reto, correu. E ele ficou pendurado ali no galho. O seu cabelo sustentou o seu corpo. De tão forte que era o cabelo dele. De grande e forte. E diz a história que
vindo ali o soldado de Davi e viu que Absalão estava ali pendurado num galho de árvores, ele foi lá e matou. Foi lá e enfiou a faca. Gente, estava quase caindo a minha live porque vocês não curtem a live. Curta aí, recebi uma mensagem agora do TikTok. TikTok querendo cancelar minha live. Curta aí, compartilha, porque senão eu não tô vendo ninguém, senão eles vão cancelar a live. Porque não estão vendo ninguém curtindo nem compartilhando. E diz a história que Absalão ficou pendurado ali naquele galho e veio um dos soldados de Davi, Joabe, foi e matou o filho de Davi, matou Absalão naquela hora. E veio ali a notícia a Davi: Davi, mais um dos seus filhos, Absalão, está morto. Mais um dos seus filhos morreu. Gente, vocês estão aí, gente? Curta a live, por favor. Então, Absalão morreu. E diz a palavra do Senhor que quando Davi viu que mais um dos seus filhos, seu quarto filho, morreu, ele muito se entristeceu. Davi nunca mais foi o mesmo homem. Davi entrou em depressão. Ele acabou, o seu reinado ali acabou. Por quê? Por causa do pecado que ele cometeu. E a velhice chegou até Davi. Diz a palavra do Senhor que a velhice veio até Davi de uma tal forma, onde Davi sentia tanto frio no corpo, que nem se colocasse uma virgem, como foi colocado uma virgem para deitar com ele ali, só para aquecer o corpo dele, que ele era um idoso, ele não se aquecia. E diz a palavra do Senhor que, diante de tudo isso, Davi tinha que passar o seu trono. Porque por causa da idade, ele não tinha mais autonomia, autoridade mais para reinar. E Davi tinha que escolher agora um dos outros filhos que ficaram. Então, 4 morreram e ficaram 16. Ainda 16 filhos. E o normal era que o primogênito herdasse o trono. Mas Davi, ele via que isso não ia dar certo e não podia passar o seu reinado para o seu primogênito. Por quê? Porque ele sabia que o seu primogênito, se ele assumisse o reinado, ele iria matar Betseba e Salomão. Mas Salomão foi o último filho que Davi teve com Betseba. E diz a palavra do Senhor que esse segundo filho, Deus o amou. O primeiro filho, Deus o matou, porque era o filho do pecado, da dor. Mas o segundo filho, por mais que era da mesma mulher adúltera ali, o segundo filho, diz a palavra do Senhor que o segundo filho Deus amou. Deus amou Salomão. E ali Davi pensou rápido e viu que Deus tinha aprovado ali aquela criança. Então Davi foi e levantou Salomão para seu sucessor e não o primogênito, ou seja, o menor foi escolhido para ser rei. Porque se ele escolhesse o primogênito para ser rei, ele iria matar Betseba e iria matar Salomão, e eles não tinham culpa do pecado de Davi. Nem Betseba tinha culpa e nem Salomão tampouco. E assim conta a história que o primeiro ciclo se acabou. Salomão ali é proclamado rei e ele só tinha 8 anos de idade. Mas eu imagino que ali os demais súditos, os demais conselheiros ali do Davi, que foi instruindo a criança até ele tomar a certa idade para dar conta de reinar, mas ele foi proclamado rei aos 8 anos de idade. E quando Salomão já estava ali com uma certa idade, digamos ali acho que uns 15 anos,
E Salomão fez algo que agradou aos olhos do Senhor. Quando Davi morreu, o reino de Davi já estava em declínio, não só espiritual como financeiro. O reino de Davi estava na miséria. Davi tinha perdido tudo. Davi não tinha mais riqueza, não tinha ouro, não tinha prata. O reino de Davi estava em declínio, estava totalmente falido. Então Salomão pegou ali aquele reino totalmente falido. E ele pensou, como que eu vou fazer? E diz a palavra do Senhor que a única coisa que sobrou do reinado de Davi foi 1000 bois. E Salomão se viu ali com 1000 bois do seu pai e ele pensou, 1000 bois, se fosse 1000 vacas, essas vacas poderiam produzir leite, gerar bezerros, mas são bois, o que eu faço com isso? E Salomão foi e ofertou esses 1000 bois em holocaustos a Deus. Subiu ali as montanhas, convocou todos os sacerdotes, convocou todas as autoridades, convocou toda a cidade para participar ali do holocausto. E o holocausto, simplesmente você viu os animais sendo assados ali, queimados ali, mas não poderia tocar. O holocausto era para Deus, não poderia comer a carne, ninguém poderia pôr a mão. Então aquele holocausto ali de 1000 bois, diz que foi um massacre, era tanto sangue descendo da montanha, que aquilo ali causou temor em Israel. Que o povo nunca viu uma coisa dessa, o povo ficou até assustado. Uns falaram, como assim? Essa criança tá doida? Como assim matar 1000 bois de uma vez? Esse menino tá doido? Outros acharam ousado, outros ficaram temerosos e outros ficaram neutros. Mas todos ali, todo Israel viu o tamanho do holocausto que Salomão ofereceu a Deus, matando ali 1000 bois em holocausto. Diz que naquela mesma noite, Salomão já no seu palácio, no seu quarto, Deus apareceu a Salomão. E ali Salomão, antes de tudo isso, Salomão fez uma oração a Deus. E depois que o holocausto foi feito, Salomão fez uma oração a Deus. E quando foi à noite, Deus apareceu ali para Salomão. E disse a Salomão. E disse Deus a Salomão: Pede-me o que queres que eu te faça, que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão, sem pensar, mas já pensando, ele falou: eu não preciso, o que eu quero é sabedoria, o que eu quero é inteligência para governar esse numeroso povo, que é como o pó da terra. Eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria para governar esse povo. Olha a multidão de gente. E assim Salomão pediu para Deus sabedoria. E isso agradou o coração de Deus. Isso comoveu o coração de Deus. Porque se fosse talvez um outro, pediria riqueza, pediria poder, pediria os seus inimigos nas suas mãos, pediria bens, pediria luxúria. Não, Salomão pediu apenas sabedoria para Deus e Deus o concedeu. Diz a palavra do Senhor que no versículo 12 que sabedoria e conhecimento te são dados. Deus respondeu na hora: sabedoria e conhecimentos eu te entrego hoje. Portanto, não me pediste riqueza, nem bens, nem honra, mas tu pediste sabedoria. E sabedoria eu te entrego agora. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá. Ou seja, nenhum reino teve tanta graça, tanta riqueza, tanto poder, tanto entendimento, foi bem aceito por todas as demais nações quanto foi o reinado de Salomão. Nunca existiu um reinado tão poderoso, nunca existiu e nunca haverá
um reinado tão glorioso quanto foi o reinado do rei Absalão. E como que Salomão adquiriu tanta riqueza? Como Deus tinha dado a ele sabedoria, ele pensou: meu pai entregou o reino falido, sem dinheiro. Eu preciso alimentar o povo. Eu preciso manter o palácio. Eu preciso pagar os soldados. Eu preciso manter os soldados. Eu preciso fazer com que o comércio de Israel prospere. Eu preciso fazer com que essa nação prospere. E como que eu vou fazer? Deus deu estratégia ali a Salomão. Imagino que foi o próprio Deus, porque já que foi dado sabedoria, Salomão começou a casar com várias mulheres. Muitos chamariam Salomão de prostituto, de um homem promíscuo, de um pervertido. É os títulos que muitas vezes Salomão recebe até hoje. Que ele era um tarado, ele era um homem terrível. Diz a palavra do Senhor que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, totalizando aí 1000 mulheres. Mas os casamentos, eu vou te explicar agora, os casamentos o qual Salomão teve foi casamentos políticos, foi casamentos visando dinheiro, foi casamentos com mulheres ricas, foi casamentos com princesas, foi casamentos com rainhas. Ele não escolhia qualquer mulher. Ele não estava nem olhando beleza, ele queria dinheiro. Porque casando-se com essas mulheres, por isso que naquela época, quando se nascia uma filha mulher, os pais choravam de desespero, não queria ter filhas mulheres, porque independente da cultura, independente dos países, quando se nascia filha mulher, os pais tinham que trabalhar uns condenados para ter um dote de 8.000, não sei o que, cada um na sua moeda, para dar ao noivo. Tinha já preparar o dinheiro daquela menina para se casar. Então Salomão começou a casar com mulheres já ricas, porque o dote era maior. Então Salomão começou a casar com princesas. E cada pai dessas princesas tinha que dar um dote a Salomão. E Salomão ali casou com todas essas mulheres. Claro que Salomão separou essas mulheres, separou um palácio ali só para as esposas e outro palácio ali só para as concubinas, separando, fizeram um harém para todas elas, para colocar essas mulheres, porque o que ele queria delas era dinheiro. Com isso, ele casando com essas mulheres, ele recebeu os dotes de cada mulher e com isso ele adquiriu muita riqueza. E ali ele começou a negociar, porque Davi e Salomão era igual água e óleo, não tinha nada a ver um com o outro. O rei Davi era emocional. Salomão já era um homem mais racional, um homem mais estrategista, um homem mais ambicioso, um homem mais visionário. Então Salomão, ao casar com todas essas mulheres, ele adquiriu os dotes dela e com isso ele foi ficando rico. E com isso a sua riqueza, fora a sua sabedoria, com isso foi ficando famoso, foi ficando conhecido pelas as demais nações. Eu não vou mencionar aqui a queda de Salomão lá na frente, que depois ele se esqueceu de tanta riqueza, de tanta glória, de tanto poder, ele se esqueceu do seu Deus. E ali ele caiu, falhou, lá na frente ele caiu. Mas até o presente momento, enquanto ele estava ali enaltecendo a Deus, enquanto ele estava ali honrando a Deus, Deus era com ele. Deus só saiu da vida de Salomão depois ele se esquecer do seu Deus. Aí sim, ele começou a se envolver com umas das suas mulheres, o qual eram mulheres pagãs, eram mulheres que não tinham Deus, o Deus de Israel como seu Deus, e ali ele começou a cair moralmente e espiritualmente com as suas esposas. Mas a princípio, ele só quis essas mulheres por causa dos seus dotes, para se tornar uma grande potência, para ali alavancar o reino e fazer com que o reino fosse próspero novamente. O que eu quero trazer com essa palavra? Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ceifará. O que eu quero trazer, que eu e você temos que vigiar para que nós não venhamos pecar diante de Deus, para que nós não venhamos entristecer o coração de Deus, para que nós não venhamos falhar diante
de Deus, para que nós venhamos vigiar onde nós colocamos os nossos olhos e o nosso coração. Porque aonde você colocar os teus olhos e o teu coração, ali estará o teu tesouro. E cuidado para que você não venha ser enganado. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Então vigia para que você não venha cair por vaidade, para que você não venha cair por falta de sabedoria, por falta de inteligência, para que você não venha arcar com as consequências do seu pecado, porque o pecado, ele causa consequência. A palavra do Senhor diz que melhor é obedecer do que sacrificar, é melhor você obedecer a Deus do que cair, do que fazer sacrifício de tolo e depois pecar e não ter mais a presença de Deus, para que você não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que vigiar para que nós não venhamos perder essa presença do Senhor. Davi, devido ao seu pecado, muito se entristeceu de uma tal forma, ele estava tão abatido antes dele morrer, ele estava tão entristecido porque ele pecou, ele falhou, ele viu seus 4 filhos morrer por causa do seu pecado. Ele viu a sua casa, a espada de Jeová ser sobre a sua casa até o último momento. Lá em Salmo 51, que foi o Salmo de Davi, ele falou: Senhor, tira tudo de mim. Por isso que Davi era diferente. Quando Davi ali, profeta Natan confessou, mostrou ali o seu pecado, Davi na mesma hora falou assim: pequei contra Deus. Ele mesmo confessou o seu pecado ali diante do profeta. E depois ele escreveu um salmo, que diante da sua tristeza ele começou a compor salmos, cânticos, né, de salmos. Ele começou a compor os salmos, ele escreveu ali em Salmo 51 dizendo: Senhor, não retira de mim o teu espírito, pode me tirar tudo, pode me tirar essas mulheres, pode me tirar o reino, pode me tirar essas riquezas, pode tirar minha saúde, mas não retira de mim o teu espírito. O que é o homem sem o Espírito Santo de Deus? Ele para nada presta. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que não tem Deus na sua vida, ele para nada presta. Ele é maligno, ele é mau, ele é avarento, ele é pecaminoso, ele é mau. O coração dele é inclinado apenas a pecar. E pós tudo isso, Salomão, após ele ter conquistado tudo que ele conquistou com a sua inteligência, com a sua sabedoria, toda a riqueza, Salomão viu ali que o homem também, sem Deus, ele para nada prestava. Salomão ali escreveu 3 livros poderosíssimos da Bíblia, que é livro de Cantares, livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Onde ali o livro de Cantares ele escreveu porque ele estava enamorado, apaixonado por uma sulamita, por uma mulher que era fora da sua etnia, que era uma mulher negra, que era uma mulher diferente, que era uma mulher africana, que era uma mulher que os judeus não tinha como se misturar naquela época com a mulher que não era da sua etnia, muito menos de cor diferente. Mas Salomão, diante das 1000 esposas, Salomão não amou nenhuma, não se encantou por nenhuma, mas por essa ele se apaixonou. Pela sulamita, essa ele se apaixonou. Diante de 1000 mulheres, ele amou uma. E diante desse amor tão glamouroso, foi uma loucura na vida dele, que ele escreveu o livro de Cantares, o poderoso livro de Cantares, que ele fez voltada para a sulamita. E ali Salomão também, pós ele amadurecer, a idade foi chegando, né? O velho Salomão, a idade foi chegando, ele escreveu ali o livro de Provérbios, orientando que o homem tinha que buscar primeiramente sabedoria, que o homem tinha que ir no velório do que ir em banquete, que o homem tinha que tirar o pé da casa do próximo, e ele começou ali. O livro de Provérbios é um livro de conselhos, de ensinamentos. E ali, já no livro de Eclesiastes, já é um livro que também ele refletia
principalmente para os jovens. Lá em Eclesiastes 12, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham dizer que nos tais não tem nele contentamento. Então Salomão, o sábio Salomão, ele escreveu os 3 grandes livros mais poderosos da Bíblia, que é esses 3 livros. Depois vocês leem, estudem os livros do rei Salomão. Salomão era um homem sábio para os outros, mas não teve sabedoria para ele mesmo. Salomão, ele falhou depois de alguns anos, ele falhou diante de Deus, ele fracassou diante de Deus, ele pecou diante de Deus, quando ele começou a desviar dos caminhos do Senhor e começou a se voltar para outros deuses por causa das suas inúmeras mulheres que ele teve. As suas mulheres fez ele pecar. Mas o que eu quero trazer nesta noite: vigia onde você coloca o teu coração e os teus olhos, para que você não venha cair e nem pecar diante do Senhor.